Filipos não era apenas uma parada estratégica no itinerário missionário de Paulo. Ela era uma verdadeira mini-Roma, pulsante no coração da Macedônia. Imagine caminhar por ruas pavimentadas com a precisão da engenharia romana, ouvindo o latim ecoar entre imponentes colunas de mármore e monumentos que celebravam as glórias imperiais. Como uma colônia romana, Filipos gozava de privilégios especiais, funcionando como um posto avançado de elite, onde veteranos de guerra e cidadãos leais desfrutavam das garantias da Pax Romana. Era um terreno de ordem severa, disciplina militar e um orgulho nacionalista inabalável. No entanto, por trás dessa fachada de estabilidade política e arquitetônica, uma tensão invisível começou a crescer com a chegada de dois homens humildes, Paulo e Silas. Eles não traziam exércitos ou novos decretos vindos diretamente do imperador, mas carregavam uma mensagem revolucionária que sacudiria os fundamentos espirituais e econômicos daquela sociedade. A presença deles representava, na prática, uma invasão silenciosa que confrontaria o status quo da colônia e desafiaria as forças que mantinham o povo sob controle. O primeiro grande conflito em Filipos não surgiu de uma disputa intelectual no fórum ou de uma discussão teológica em uma sinagoga, mas de um encontro sombrio e perturbador nas ruas da cidade. Uma jovem escrava, cujo nome a história oficial não preservou, mas cujo tormento é detalhado com precisão nas Escrituras, começou a seguir os missionários dia após dia. O texto original grego utiliza uma expressão fascinante para descrever sua estranha condição: pneuma pítona, ou o espírito de Píton. Na mentalidade daquela época, isso ligava a jovem diretamente ao famoso e respeitado Oráculo de Delfos, onde se acreditava que a serpente mitológica Píton fora morta pelo deus Apolo. Dizia-se que aqueles que eram possuídos por esse espírito específico possuíam a habilidade sobrenatural de prever o futuro e revelar segredos ocultos. Para os habitantes de Filipos, essa jovem era um recurso valioso e temido, uma ponte direta entre o mundo dos homens e o reino sombrio das divindades pagãs. Contudo, para seus donos, a jovem não passava de uma mercadoria de luxo, um objeto de exploração. A adivinhação era um negócio extremamente lucrativo e consolidado no primeiro século. Em um mundo saturado de incertezas, generais, mercadores ambiciosos e cidadãos comuns pagavam pequenas fortunas para saber o resultado de uma batalha iminente ou o sucesso de uma transação comercial complexa. A escrava representava a principal fonte de renda de um grupo de homens influentes e gananciosos da cidade. Ela era a personificação da exploração máxima do ser humano. Seu corpo físico pertencia aos seus senhores humanos, enquanto sua mente e voz estavam sob o controle absoluto de uma força demoníaca que consumia sua identidade. Durante vários dias consecutivos, essa jovem perseguiu Paulo e Silas, gritando repetidamente em alta voz: "Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo." À primeira vista, essa declaração parece uma propaganda gratuita e verdadeira. Mas para Paulo, aquela era uma forma sofisticada de perseguição psicológica e espiritual. O testemunho vindo de um demônio não era algo que ele desejava ou aceitava. Havia uma ironia perturbadora no fato de que o mundo espiritual reconhecia a autoridade divina de Paulo antes mesmo dos líderes da cidade. Mas essa voz buscava confundir os ouvintes, tentando misturar a luz pura do Evangelho com as trevas densas do ocultismo. Paulo sentiu um incômodo profundo que crescia a cada grito estridente, uma indignação santa diante daquela opressão descarada que usava a verdade para servir ao erro e manter a confusão. No momento decisivo dessa jornada, Paulo parou subitamente e virou-se para a jovem. Sem rituais complexos ou encenações dramáticas, ele se dirigiu diretamente à entidade espiritual que a escravizava. Com a autoridade suprema investida pelo nome de Jesus Cristo, ele ordenou com firmeza que o espírito saísse dela.
Em um instante, um silêncio absoluto e desconcertante tomou o lugar da gritaria constante. A manifestação espiritual cessou imediatamente e a jovem recuperou sua lucidez e paz mental. No entanto, esse ato de pura misericórdia e libertação espiritual teve um preço imediato, doloroso e violento. Quando o demônio saiu, o lucro financeiro dos senhores da escrava desapareceu instantaneamente junto com ele. A fonte de riqueza fácil e garantida havia secado para sempre. A gratidão pela libertação daquela mulher foi inexistente. Em seu lugar, surgiu uma fúria cega e destrutiva, alimentada pela ganância ferida. O conflito, que até então era uma batalha espiritual invisível, transbordou para se tornar uma crise política e financeira de grandes proporções. Antes de prosseguirmos com o desdobramento dessa revolta que mudaria a história da Igreja, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O que os donos da escrava fariam a seguir não seria apenas uma vingança pessoal e mesquinha, mas um movimento estratégico cruel para manipular o sistema legal romano contra os apóstolos. Eles não mencionariam a perda de dinheiro aos magistrados, mas usariam o nacionalismo fervoroso e o medo do estrangeiro para incitar a multidão furiosa e as autoridades locais contra Paulo e Silas, iniciando uma sequência de eventos brutais que levaria os dois pregadores ao mais profundo, frio e sombrio calabouço de Filipos, onde a própria esperança parecia ser proibida de entrar. A fúria dos proprietários da escrava não era apenas financeira, era um ódio profundo e visceral que buscava a aniquilação pública daqueles que ousaram tocar em sua fonte de lucro. Eles arrastaram Paulo e Silas até a Ágora, o centro nevrálgico de Filipos, onde os magistrados romanos exerciam o poder em nome da capital do império. A acusação foi calculada com precisão maliciosa. Eles não mencionaram a libertação espiritual da jovem ou o dinheiro perdido, mas apelaram para o nacionalismo e para o preconceito religioso. Ao dizerem que aqueles homens eram judeus, que perturbavam a cidade com costumes proibidos para cidadãos romanos, os acusadores tocaram na ferida exposta de uma colônia que se orgulhava de sua pureza cultural e lealdade a Roma. O argumento agiu como um rastilho de pólvora em uma cidade militarizada, transformando instantaneamente a curiosidade da multidão em uma sede violenta de retribuição e justiça sumária. Sem qualquer oportunidade para que os apóstolos apresentassem uma defesa ou alegassem sua própria cidadania romana, os magistrados, pressionados pelo clamor popular, ordenaram que as roupas de Paulo e Silas fossem arrancadas à força. O que se seguiu foi o temido castigo das varas, conhecido tecnicamente como verberatio. Os lictores, oficiais responsáveis pela execução da pena, utilizaram feixes de varas de bétula para golpear as costas nuas dos missionários. Cada impacto não apenas causava uma dor excruciante, mas dilacerava as camadas da pele e atingia os tecidos musculares, deixando feridas profundas, abertas e sangrentas. Na mentalidade romana, esse açoite público não era apenas uma punição física, mas uma ferramenta de humilhação absoluta e controle social, projetada para quebrar o espírito de qualquer um que ousasse desafiar a ordem estabelecida. O som das varas cortando o ar e atingindo a carne ecoava pelo fórum, enquanto o sangue dos pregadores manchava o solo da colônia. Ensanguentados, exaustos e com a dignidade ferida, os dois foram entregues ao carcereiro com uma instrução que carregava o peso de uma sentença de morte. Guarde-os com a máxima segurança. O carcereiro, um homem forjado na disciplina férrea das legiões romanas, não se limitou às celas comuns do complexo prisional. Ele os conduziu para o cárcere interior, o ponto mais profundo e sinistro da prisão de Filipos. Imagine um calabouço subterrâneo, localizado muito abaixo do nível da rua, onde a luz do sol jamais penetrava,
e o ar era pesado e rarefeito. O ambiente era claustrofóbico, saturado por um odor fétido de esgoto acumulado, umidade persistente e o som constante de gotas de água e pequenos animais que circulavam na escuridão absoluta. Era um lugar projetado não apenas para a contenção, mas para a destruição psicológica e a decomposição lenta dos prisioneiros. Para garantir que não houvesse qualquer possibilidade de fuga, o carcereiro utilizou o tronco, um pesado instrumento de tortura feito de madeira maciça com orifícios para as pernas. Ele prendeu os pés de Paulo e Silas nos buracos mais distantes, forçando seus membros inferiores em ângulos totalmente não naturais. Esta posição mantinha as pernas esticadas e afastadas por horas a fio, provocando cãibras lancinantes que subiam pelas pernas e atingiam o abdômen. Cada movimento involuntário dos apóstolos fazia com que suas costas, ainda em carne viva devido ao açoitamento, roçassem na superfície áspera e fria do chão de pedra, que estava coberto por poeira e sujeira infecciosa. A dor física era um ciclo ininterrupto de agonia que se intensificava com a febre que começava a tomar conta de seus corpos debilitados. Naquela escuridão densa, o isolamento e o silêncio do calabouço eram interrompidos apenas pelos gemidos de outros prisioneiros ou pelo som das correntes. Psicologicamente, a situação era um convite ao desespero e à amargura. Qualquer homem comum, após ser espancado injustamente e jogado em um buraco imundo, estaria mergulhado em questionamentos e ressentimentos contra o destino. No entanto, o que começava a se manifestar entre Paulo e Silas era uma resiliência que transcendia a biologia humana e a lógica romana. Eles estavam vivenciando o choque séptico iminente e o frio da masmorra, mas suas mentes não estavam presas às correntes. A resiliência cristã não se baseava na negação da dor, mas no propósito que a dor carregava dentro de um plano maior. À medida que as horas passavam e a meia-noite se aproximava, o ambiente opressor do cárcere interior começava a ser preenchido por algo que as paredes de pedra e a crueldade dos magistrados jamais poderiam conter. A meia-noite chegou como um manto pesado sobre a prisão de Filipos, marcando o momento exato em que a resistência humana geralmente atinge seu ponto crítico de ruptura emocional. No auge da dor física, com as feridas abertas pulsando e o frio úmido penetrando nos ossos, o silêncio do calabouço foi subitamente rompido por algo inimaginável para aquele ambiente de sofrimento. Paulo e Silas, em vez de entregarem-se ao lamento amargo ou ao silêncio da derrota, começaram a orar e a entoar hinos de louvor a Deus com vozes firmes. Não eram sussurros de desespero, mas canções de exaltação que ecoavam pelas paredes de pedra fria. Os outros detentos, acostumados a ouvir apenas gritos de agonia ou maldições contra o destino, pararam para escutar em absoluto silêncio. Aquela melodia carregava uma autoridade espiritual que parecia desintegrar a opressão da masmorra. O louvor transformou o cárcere imundo em um santuário, provando que, embora seus corpos estivessem acorrentados, suas almas permaneciam em plena liberdade perante o Criador. Enquanto os hinos preenchiam cada canto daquele lugar sombrio, a terra respondeu de forma violenta e sobrenatural. Um terremoto de magnitude avassaladora sacudiu os alicerces da prisão, mas não foi um fenômeno geológico comum. Foi uma intervenção divina cirúrgica e poderosa. As paredes tremeram, mas não desabaram sobre os prisioneiros. Em vez disso, todas as portas pesadas se abriram simultaneamente sob uma força invisível. Mais impressionante ainda foi que as correntes de cada um dos presos se soltaram instantaneamente de seus pulsos e tornozelos sem ferir ninguém. As correntes caíram como se o metal houvesse perdido sua rigidez perante o divino. O ferro atingiu o chão com um estrondo metálico que superou o som do tremor. Não houve pânico entre os encarcerados, mas um silêncio atônito diante do impossível.
A estrutura de segurança máxima de Roma havia sido desmantelada em segundos por uma força que as autoridades jamais poderiam conter através de armas humanas. O carcereiro, despertado pelo abalo e pelo barulho das portas se escancarando, correu para o corredor em estado de choque total. Ao ver as celas abertas sob a luz bruxuleante de sua tocha, ele presumiu o pior de acordo com o rigoroso código de honra militar. Todos os prisioneiros haviam escapado para a noite. Naquele sistema, a falha de um guarda resultava na execução sumária do próprio oficial. Diante da desonra iminente e do castigo cruel, ele desembainhou sua espada, pronto para tirar a própria vida e evitar a vergonha pública. Contudo, antes que a lâmina cumprisse seu propósito fatal, uma voz poderosa ecoou da escuridão absoluta do cárcere interior. Paulo gritou com força e autoridade: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." Aquela intervenção salvou não apenas o corpo do carcereiro do suicídio, mas preparou o terreno para o seu destino eterno, demonstrando uma misericórdia que o guarda romano jamais conhecera em suas fileiras. Trêmulo de pavor e pedindo luz, o carcereiro saltou para dentro da cela de Paulo e Silas e, tomado por um tremor incontrolável, prostrou-se aos pés dos apóstolos. Ele os conduziu para fora e, com o coração contrito, fez a pergunta que ressoa através dos séculos em todas as línguas: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" A resposta de Paulo foi direta e transformadora: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma madrugada, o homem que antes agira como executor tornou-se o anfitrião da graça. Ele lavou as feridas ensanguentadas dos apóstolos, ofereceu-lhes alimento e, em um ato de fé radical, foi batizado juntamente com toda a sua família. A água do batismo selou uma nova vida para todos naquela casa. A dor física e a dureza do tronco deram lugar a um banquete de alegria transbordante e renovação espiritual completa na presença dos novos irmãos. Em meio ao caos do terremoto e à agonia da prisão, nasceu finalmente a igreja em Filipos, uma comunidade forjada na resiliência e no poder ilimitado do louvor. A crise que os magistrados pretendiam usar para silenciar o evangelho tornou-se o palco para a sua maior vitória na Macedônia. Esta narrativa nos ensina que nenhuma meia-noite é escura o suficiente para impedir que a luz da verdade brilhe, e que nossas prisões pessoais podem ser o ponto de partida para grandes milagres. Quando você se encontrar em seu próprio calabouço, lembre-se de que o louvor tem o poder de abalar o impossível e abrir portas seladas. A história de Paulo em Filipos prova que Deus habita nos louvores, transformando correntes em liberdade e carrascos em irmãos. Que esta lição de fé permaneça gravada em seu coração diante de qualquer adversidade, pois o Deus que libertou Paulo continua abrindo as portas das prisões hoje.